Bom dia, a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, amém? Vamos começar nessa aula de domingo, né? Vamos dizer assim, primeiramente dizendo que a saudade é imensa, mas a luta é grande e a vitória é certa, amém? Vamos orar primeiramente pelas ofertas. Levanta a sua mão com ou sem oferta e vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que temos neste momento de fazer a obra do Senhor, mesmo estando à distância. Amém? Fecha os teus olhos, levanta a sua mão e vamos orar. Pai amado, graças te dou, Senhor, por este momento em que temos a oportunidade de entregarmos as nossas ofertas no teu altar, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, derramando as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Pedimos a Ti, Senhor amado, que o Teu Espírito Santo nos conduza neste momento, nesta aula, Pai, e que a Tua vontade seja revelada para as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu Te louvo e Te agradeço. Amém. Amém? Bom, vamos à nossa aula, não é verdade? Nós temos um texto que fica lá em João 15, do versículo 1 até o versículo 8, que fala a respeito de Jesus, de Deus e de nós, a respeito da videira verdadeira, que é o nosso Jesus. O texto nós todos conhecemos. Ele diz que Jesus é a videira, que Deus é o nosso Pai, que é o agricultor, e que nós somos os ramos. Nós entendemos nesse texto que nós conhecemos e que vocês vão receber a aula por escrito também, por isso que nós não vamos ler o texto bíblico, porque vocês vão receber também a aula escrita. Nós entendemos que nesse texto que nós fomos geradas pela parte do nosso Deus para sermos algo que Ele quer que nós sejamos. Nós fomos gerados para fazermos a vontade do Pai, para executarmos a vontade soberana dele. Quando nós oramos ao Pai, normalmente nossa oração, em contrição, nós dizemos: Senhor, usa nossas vidas, faz de mim o teu querer, cumpra a tua vontade na minha vida, o que queres para comigo, faz em mim a tua vontade. Essa é a nossa oração quando nós oramos a Deus e quando nós nos colocamos à disposição do Senhor. E aí chegamos a uma conclusão diante desse texto. Essa conclusão é por que nós somos escolhidas, por que fomos chamadas, por que estamos fazendo parte de um corpo, o corpo de Cristo, para fazermos a obra de Deus. E aí nós temos uma única resposta, e essa resposta é darmos frutos. E frutos que permaneçam, segundo a palavra que diz lá em João 15, 16. Que nós fomos nomeados, que nós não fomos escolhidos, mas nós não escolhemos a Deus, mas Ele nos escolheu para que fôssemos nomeados, para que dessemos frutos e esse fruto permanecesse. E para que nós fôssemos escolhidas para executar a vontade de Deus, a sua obra, para sermos frutíferas, e para isso recebemos talentos. Deus ele tem nos dado algumas oportunidades através do Espírito Santo dele para fazermos a obra dele. Nós conhecemos e nós sabemos que o fruto do Espírito Santo ele gera em nós, ele produz em nós características que são pertinentes a ele, mas que nós, por obedecermos a palavra de Deus, nós somos agraciadas por receber esse fruto do Espírito Santo e as suas características e para sermos trabalhadas, sermos moldadas pela vontade do Senhor. Todas nós fomos chamadas, e isso é uma verdade absoluta, pois Deus ele não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe cor, ele não escolhe sexo, ele não escolhe nacionalidade, ele não escolhe ninguém por critério nenhum. O único critério dele, se você for chamada, você vem e faça a obra. Aí você é escolhida de Deus, porque você está fazendo a obra, está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Podemos até perguntar para Deus:
Mas que frutos são esses? A palavra de Deus fala que nós precisamos dar fruto e esses frutos permaneçam. Mas que frutos são esses? Nada mais é esses frutos do que as almas que ganhamos para Jesus. Nesse mês, por exemplo, nós estaríamos em pleno movimento por causa do batismo, não é verdade? No último domingo do mês de maio, nós estaríamos indo para o batismo, indo para o sítio, fazendo o que tem que ser feito. E eu creio que isso pode acontecer ainda, porque Deus é poderoso. Deus ele faz muito mais coisas do que a gente possa imaginar. E eu creio que ainda isso é possível. Mas nessa época, em outros anos, nós estaríamos gritando na igreja, mais um, mais um, mais um, não é verdade? Porque as pessoas ouvem a palavra de Deus, aceitam aquela palavra, essa palavra entra no coração das pessoas e essas pessoas se rendem a Deus, aceitando que Jesus é o único e suficiente Salvador. E nesse aceitar, nesse movimento de aceitar a palavra de Deus, as pessoas se contagiam, elas se inflamam com a palavra de Deus e querem fazer muito mais, querem fazer muito mais, querem fazer muito mais. É uma realidade. Então hoje nós estamos sentindo essa falta, não é? De estarmos na igreja, de estarmos evangelizando as pessoas, porque antes, quem é evangelista não escolhe um dia, nem hora, nem momento, está sempre falando da palavra de Deus. Mas às vezes aquela pessoa que é um pouco mais tímida, como eu, que tem dificuldade de falar com as pessoas, como eu até já falei para vocês, eu trabalho em casa, meu escritório fica em casa, então eu não vejo gente durante a semana. O único lugar que eu vejo gente é quando eu vou fazer compra, por exemplo. Quando eu vou fazer compra, manter a casa e tudo mais. Assim como eu, talvez muitas pessoas tenham a mesma dificuldade. Mas outras pessoas não. São evangelistas, elas foram chamadas com esse dom de evangelismo. E não escolhem nem dia, nem hora, nem tempo, nem lugar, nada para poder falar da palavra de Deus e soltar o verbo a respeito da palavra de Deus e angariar muitas e muitas pessoas para o reino do Senhor. Mas uma coisa é certa, se somos ligados à videira, somos ramos ligados à videira verdadeira, nós temos que dar frutos. E é interessante dizer que no texto que a gente leu, tem 3 pessoas, 3 personagens nessa narrativa. Jesus sendo a videira, Deus sendo o agricultor e nós somos os ramos ou as varas. E é incrível perceber que dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, existem 2 pessoas. 2 tipos de pessoas, ou 2 tipos de crentes. O crente que dá fruto, e aquele que dá fruto, o Pai diz que será limpo para que dê mais fruto, e aquele que não dá fruto, que é estéril. E Deus fala através dessa palavra que este será cortado. Então, podemos dizer que tem o crente que dá fruto e tem o crente que não dá fruto. Em qual delas nós nos encaixamos? Naquela palavra que dá fruto e vai ser limpo para que dê mais fruto, vai ser podado para que dê mais fruto, ou aquela palavra que vai ver, vai sentir que não está dando fruto, vai perceber que não está dando fruto e vai ser cortado, vai ser extirpado da figueira, da videira. Qual deles nós somos? Penso eu que nós estamos na primeira situação. Por que se estamos na primeira situação? Porque se você está me ouvindo, acabou de ouvir a palavra do jejum, você orou através da live, participa dos cultos aos domingos, às quartas, sábados e domingos, participa das orações às 6 horas da tarde, na segunda, terça, quinta e sexta. Eu creio que você é um ramo frutífero, porque você está ligado à videira, está sendo nutrido pela videira, está sendo fortalecido na videira para que você possa dar frutos. Se você pode dar fruto, com certeza pode. Por que eu tenho essa certeza? Porque você está ligado à videira. Se você está ligado à videira,
Você precisa ter a certeza de que quando você falar a respeito da palavra de Deus, com certeza a pessoa que estiver ouvindo vai sentir. Porque a palavra de Deus diz que as palavras, ela não vai e não volta antes que tenha feito aquilo que lhe agrada. A semente, ela vai ser plantada. Vou contar alguma coisa que aconteceu o ano passado comigo. Eu já contei, mais ou menos, numa das aulas, no ano passado, mas eu quero reforçar isso que eu estou falando para vocês. Eu não sou evangelista, eu já sei disso. E eu não me apavoro com isso, não. Não me apavoro. Mas estou sempre em oração pedindo a Deus para que me dê almas. O ano passado, em maio, perto de maio, todo o movimento, né, para ganhar almas e tudo mais, devia ser por volta de abril, final de abril, começo de maio. Nós entramos novamente em guerra para ganhar almas, ok? E eu orei a Deus e falei, Senhor, tu sabes que eu não sou evangelista. Tu sabes que eu não saio do escritório, meu escritório fica em casa, então eu não tenho nem a oportunidade de andar na rua e conhecer pessoas em ônibus, eu não tenho essa oportunidade. Eu nem pego uma pessoa no mesmo dia, sabe aquela pessoa que você pega no ônibus e toda vez pega a mesma pessoa no mesmo horário, no ônibus ou no metrô? Eu não tenho essa oportunidade. Eu não saio de casa, o meu escritório é aqui na minha casa. E eu orando a Deus, eu falei para ele, Senhor, se eu tiver que ganhar alma e dar uma alma para o Senhor tem que estar na porta da minha casa, por exemplo. E aconteceu uma coisa muito legal. Eu coloquei, na hora que eu orei, assim, no dia seguinte, eu levo a minha filha todo dia, 5h20 para 6 até o ponto. E a gente paga o vigia para nos levar, quer dizer, pagava, né? Que agora ela está trabalhando em home office. E eu acompanhava ela. E o vigia, todo dia, comentando com ele, conversando com ele. Na hora que eu comecei a conversar com ele, eu falei, poxa, o vigia, o que eu estou fazendo que eu não falei com ele ainda? E a partir daquele momento, todas as vezes que eu encontrava com ele, de segunda a sexta praticamente, falando a respeito da palavra de Deus, convidando ele para a igreja, falando do batismo, falando que o batismo ia ser no sítio, que ele não podia perder essa oportunidade. Fui falando. Não deu tempo de fazer isso para maio, mas quando foi em outubro, que é o segundo batismo do ano, ele estava lá, descendo as águas do batismo. A minha alegria em ver aquilo acontecendo foi grandiosa, e eu não sou evangelista. Deus, ele honra a nossa oração. Então, se você acha que você não tem capacidade de ganhar almas para Jesus, eu digo uma coisa para você, vale uma alma para Deus. Essa alma vai ter alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então, existe sim algo a fazer. Existe sim um conforto em nossas vidas saber que o Espírito Santo ele age através das nossas vidas. Esse é o fruto que Deus pede para nós. Fruto, ganhar almas. Almas que permaneçam. E é interessante saber que na primeira parte, né, do capítulo, né, do texto que nós lemos, diz que aquele que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. E eu estava pensando, como é que ele faz essa limpeza? Como é que Deus pode fazer essa limpeza em nós para que possamos dar mais frutos? Tem uma coisa interessante a respeito do fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo, ele produz em nós umas características que nos ajudam a ser melhores crentes e assim podermos dar mais frutos para Jesus. Quais são essas características que o fruto do Espírito Santo produz em nós? Eu anotei para não esquecer de nenhuma. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Em qualquer momento a gente pode falar a respeito de cada um. Mas vamos citar alguns, só para você entender o que o Espírito Santo produz em nossas vidas
para que nós possamos ser crentes melhores, ser testemunhas da palavra de Deus, sermos ganhadoras de alma. Vamos lá. Mansidão. Como é que é o seu comportamento? O marido fala A, você fala B? O filho retruca aqui, você retruca lá e pega a varinha, ou isso se tem a varinha. E pega o chinelo, pega o cabo de vassoura, pega o que na frente para poder tratar com isso? Como é o seu comportamento com o seu pai, com a sua mãe? Como é o amor que você tem a Deus e com relação ao amor que você tem com os irmãos e com aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus? Como é isso? Como você tem se comportado, cristãomente falando? Não existe essa palavra. Como você tem se comportado como cristã? O seu comportamento tem sido testemunha, tem sido exemplo para as pessoas e as pessoas olham e querem ser igual a você? Ou as pessoas olham para você e falam assim, de jeito nenhum quero ser crente porque isso não é comportamento bom. Como é o nosso comportamento? Nós sabemos que o fruto do Espírito Santo, ele produz tudo isso em nós. Mas só tem uma maneira que Deus usa para que isso aconteça nas nossas vidas. Isso só pode acontecer de uma maneira, através da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos supor, se você precisa de paciência. Paciência. Paciência é um problema sério. Eu sou casada com uma pessoa, né? Todo mundo conhece, não conhece é o Roberto. Ele é uma pessoa totalmente impaciente. E eu sou o pé de breque dele. Eu seguro ele. Se você tem falta de paciência, só tem uma maneira que Deus vai tratar com você para que você produza ou que você consiga ter paciência com tudo na vida. Com as pessoas, com o trabalho, com tudo. Permitindo situações para te levar a ter paciência. Então, quando você pedir, Senhor, dá-me paciência, tenha certeza que Ele vai produzir, ou Ele vai permitir situações para que você pratique a paciência. Outra coisa que a gente tem, domínio próprio. Se você não tem domínio próprio, Deus ele vai te ajudar a ter. Só que nessa situação, você vai perceber que vai acontecer situações para que você tenha domínio próprio. Falar na hora certa, ouvir na hora certa, agir na hora certa. Tudo isso, o Espírito Santo, ele produz em nós. Todas essas características, ele produz em nós. Para que nós possamos, através dessas características que Deus produz em nós, nós possamos produzir frutos para o reino. Olha que legal. Nós temos a ajuda do Espírito Santo, nós somos melhoradas através do Espírito Santo. O Espírito Santo coloca em nós, se nós permitimos, lógico, né? Coloca em nós características próprias do Espírito Santo para que nós possamos ser crentes melhores. Que tal? O que você tem feito com a ação do Espírito Santo em sua vida? O que você tem almejado estando participando do corpo de Cristo? Nós, como corpo de Cristo, a gente almeja algumas coisas. Uma delas é fazer a obra. A gente não está na igreja para esquentar banco ou cadeira. A gente não está aí na igreja para entrar mudo e sair calado. A gente não está aí na igreja para ver a banda passar. A gente está na igreja para fazer a obra do Senhor. Como é que fazemos a obra do Senhor? Praticando. Como é que nós fazemos a obra do Senhor? Falando da palavra de Deus. Como é que praticamos, como é que fazemos a obra de Deus? Tudo aquilo que vier às nossas mãos, nós façamos como se fosse ao Senhor. Tudo. Vai lavar uma louça? Faça do melhor modo possível. Vai arrumar um guarda-roupa? Faça da melhor maneira possível. No seu trabalho,
no meu? Vai fechar um balanço? Faça da melhor maneira possível. Tenha destreza naquilo que você faz, porque você tem o Espírito Santo na sua vida. Muitas coisas a gente pode falar a respeito disso. Muitas coisas podem acrescentar às nossas vidas se a gente começar a falar do Espírito Santo. Mas nada vai fazer o Espírito Santo fazer se nós não deixarmos que ele faça. É fácil e difícil ao mesmo tempo. Você sabia que é muito mais fácil você ser dirigida pelo Espírito Santo e deixar a responsabilidade sobre a vida dele, vamos dizer assim, porque é muito mais fácil. Você está com um problema? Vai orar. É mais fácil você orar do que ficar martelando, do que ficar dando, murro em ponta de faca. Nós temos que permanecer em Jesus. A luta é grande, nós sabemos. A luta é uma guerra que a gente trava todos os dias para estarmos neste mundo. Não é fácil estarmos aqui, não é fácil nós colocarmos a nossa fé em ação, mas nós temos um ajudador, que é o Espírito Santo. E através dele fica fácil. Se nós não estivermos alicerçadas, ligadas na videira, nós não somos capazes de fazer nada. Nós não temos essa capacidade. Nós precisamos da ação do Espírito Santo para fazer a nossa vida melhor, fazer as nossas vidas como um bálsamo na vida das pessoas que estão por perto. Você é elogiada, por exemplo? O seu marido, ou o seu pai, ou as pessoas que estão perto de você, na sua casa, te elogiam? Ou normalmente não? E não estou falando de elogiar para, bater nas costas, para te vangloriar, para isso. Não é para isso. É para você ter, é um termômetro de que você está no caminho certo. No começo é difícil. Sabe por quê? Porque a gente está acostumado a viver do nosso jeito. Está acostumado a viver a Deus dará, vamos dizer assim. Mas quando o Espírito Santo começa a agir, a gente não se preocupa mais com a gente se preocupa com o outro. A gente se preocupa como é que ele vai receber essa situação. A gente é mais compassivo, é mais tolerante, é mais paciente, é mais amoroso, mais alegre, é tudo mais. Porque nós temos a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Para que tudo isso a gente usa? Para quê? Para que possamos ganhar almas. Às vezes o seu marido já é cristão, mas o seu comportamento não é de cristão ainda. Aí ele vê você fazendo algumas coisas, ele não gosta. Aí vai criticar para ver o que acontece. Nós precisamos ser mulheres maduras, espiritualmente falando, porque a nossa redoma, aquilo que está perto de nós, aquilo que está fazendo com que nós estejamos no centro da vontade de Deus, precisa ser caminhada, induzida através do Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo pode produzir em nós essas características. Nós precisamos dele. Só o Espírito Santo pode trazer às nossas vidas a certeza, a força, o consolo, tudo aquilo que nós precisamos para ganhar almas, para levar outras pessoas a fazer parte do reino de Deus. Nós somos crentes melhores através do Espírito Santo. E neste momento eu quero orar com vocês, para que nós possamos entregar as nossas vidas no altar do Senhor e para que Ele possa, em nome de Jesus, fazer a obra dEle, em nome de Jesus, fazer a vontade dEle nas nossas vidas e fazer com que nós possamos ser férteis. Ramos frutíferos na vontade dEle, ramos frutíferos na palavra dEle, em nome de Jesus. Feche os teus olhos.
Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, eu glorifico a Ti, Senhor amado, por este momento que temos a preciosa oportunidade de falarmos a respeito da Tua palavra, Pai. Peço a Ti, Senhor amado, que cada uma que está orando neste momento, Pai, se colocando na Tua mão, se colocando no centro da Tua vontade, Pai, que o Senhor possa derramar das Tuas bênçãos, Senhor. Que o Espírito Santo possa ter liberdade de ação sobre a vida de cada uma, que possam ser ramos frutíferos, em nome de Jesus, ramos que dão frutos, que esses frutos permaneçam para a honra e glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus eu quero te louvar e te agradecer. Amém, Senhor. Amém? Deus abençoe vocês. E tem mais uma coisa, lição de casa. Bom, vamos falar a respeito da lição de casa? Vamos colocar em prática um pouquinho daquilo que nós falamos? Eu queria fazer um desafio com vocês. Vocês vão ter a semana inteira para fazer, hein? Eu quero que vocês usem o WhatsApp. Quase vocês não usam, então nós vamos usar mais um pouquinho. Vamos fazer seguinte experiência. Vamos enviar uma mensagem pelo WhatsApp, falando para uma pessoa que ainda não conhece a Deus, e nessa mensagem você vai falar a respeito do amor de Deus e vai falar a respeito da salvação em Jesus Cristo. Ai, mas como eu vou fazer isso? O Espírito Santo vai te guiar. Você vai mandar essa mensagem para a pessoa, talvez ela aceite, talvez ela não aceite, talvez ela continue a conversa, talvez pare por ali, talvez ela peça uma ajuda, não sei o que vai acontecer, mas que você passa a mensagem. Aí, como lição de casa, você vai passar essa mensagem, você vai printar a tela e vai postar no grupo da sala. Que tal? Vamos colocar em prática um pouquinho. Eu sei que é difícil, né? Esse tempo de isolamento social, a gente não pode falar muito, né? Tem que usar máscara, mas no WhatsApp você não precisa usar máscara, né? Você pode passar um áudio, né? Você pode passar, mas nesse caso nós vamos passar um print, porque a gente quer ver a lição de casa feita, tá bom? Eu quero agradecer a você, agradecer a Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nesses tempos difíceis que estamos vivendo, nós temos a oportunidade, temos todo um aparato para não estarmos sozinhos. Deus abençoe suas vidas e que logo a gente esteja juntos, porque eu tô com saudade de ver a carinha de todas vocês lá na sala e na igreja. Amém? Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Um abraço virtual, um beijo no coração. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Amém?